Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é César Pierini, sou espiritualista, terapeuta e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de dúvidas frequentes de acordo com as lives que eu tenho feito, dos processos de autoconhecimento, mas hoje também eu trouxe várias perguntas que são feitas durante o meu atendimento terapêutico, durante a análise do mapa numerológico, e eu acho que é muito interessante, é um tema que tem a ver com todas as pessoas, que tem a ver com o nosso campo da afetividade, dos relacionamentos, do amor, que são as autossabotagens do amor, dos relacionamentos, as estruturas limitantes que operam muitas vezes no nosso inconsciente e por ser inconsciente, a gente não conhece essas estruturas e muitas vezes fica repetindo as mesmas histórias. Isso já aconteceu com você? Ou você já esteve numa situação em que você quer se relacionar, conhece alguém legal, mas por algum motivo parece que não dá certo? Então vamos conversar. Mas antes, é muito importante para o crescimento desse trabalho que vocês me ajudem. Como? Curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando esse sininho para que você possa receber aí os próximos vídeos que a gente postar aqui. Combinado então? Vamos lá falar de relacionamento. Esse campo do relacionamento é algo que a gente tem que olhar com muita importância. Por quê? Primeiro, porque todo mundo quer ser amado, todo mundo quer encontrar alguém, idealiza, né? Uma história, às vezes constituir uma família ou uma parceria legal, elaborar aí as nossas emoções. É muito importante a gente conhecer alguém. Mas geralmente acontece a seguinte estrutura, né? A seguinte história. A gente conhece alguém, tá com uma baita vontade de aprofundar esse relacionamento. A gente idealiza uma relação a dois, cria um monte de expectativas e de repente a gente se frustra. Ou com a outra pessoa, ou muitas vezes com nós mesmos, com as coisas que a gente faz e acaba aí sabotando esses relacionamentos. Então, vou começar por uma pergunta que muitas pessoas se identificam, que é a seguinte: por que as pessoas buscam um relacionamento, mas não conseguem se manter nele? Todas as pessoas têm uma necessidade de ser amado, de ser amada. Não é verdade? Isso é uma necessidade da nossa alma, da nossa mente. A gente quer se sentir amado. E a gente vê que as pessoas estão sempre em busca de encontrar alguém. E a gente vê que existem aplicativos de relacionamento, sites de encontros, para que as pessoas busquem aí por alguma afinidade se encontrarem e viver esse sonho que é ter uma parceria legal. Mas por que acontece de quando o relacionamento engata, tem aquele período da paixão, que as pessoas estão muito envolvidas, muito apaixonadas, elas vão apostando todas as fichas, de repente parece que alguma coisa muda e uma das pessoas, quando não as duas, acabam pulando fora. Por que será que isso acontece? A nossa necessidade de amar e de ser amado é algo que está dentro da busca da nossa alma, é uma necessidade da nossa mente e é muito importante a gente se sentir amado. Só que quando a gente embarca num relacionamento, a gente tem algumas questões que são apresentadas, né? Porque o outro, muitas vezes, ele se torna um espelho de nós mesmos. Estar diante de outra pessoa, depois que passa aquele momento da paixão, aquele fogo inicial, começam a ser apresentadas, além das dificuldades da outra pessoa, quem ela é verdadeiramente, não só as qualidades que a gente se esforça para mostrar no começo de uma relação, mas a gente começa a se ver. E muito mais difícil do que reconhecer, do que ter que assumir, né, ou ver os problemas da outra pessoa, o que a gente tem mais dificuldade é de se enxergar diante de um relacionamento. Porque é muito fácil a gente manter uma relação superficial, em que eu só mostro para as outras pessoas aquilo que eu quero que elas saibam de mim. Mas chega um tempo dentro de um relacionamento, a cumplicidade, a convivência, que não tem mais como a gente esconder coisas que a gente não quer que as outras pessoas conheçam.
né? E o nosso companheiro, a nossa companheira, eles sempre vão mostrar pra gente essas coisas que a gente precisa trabalhar, ou aspectos nossos que a gente não gosta e que a gente vai ter que lidar com eles se a gente quiser realmente se aprofundar num relacionamento. E é nessa hora que muita gente pula fora, quando o outro vira um espelho dele mesmo. É muito comum que algumas pessoas falem assim, eu tô terminando, eu não quero ficar nesse relacionamento, mas não tem nada a ver com você. E às vezes não tem nada a ver com você mesmo, tem a ver só com a outra pessoa. Tem a ver que aquela outra pessoa não quer encarar as coisas que o convívio com você vai fazer ela olhar. Então, por que as pessoas pulam fora? Porque muitas vezes elas não querem se conhecer. E o relacionamento, todo tipo de relacionamento, mas principalmente esse relacionamento de casal, é o maior espelho do nosso autoconhecimento. É onde todas as coisas que estão gravadas lá no nosso inconsciente, os nossos traumas, as nossas dificuldades, a nossa infantilidade, é onde eles vão se manifestar. Então não tem para onde correr. E a pergunta, então, que eu faço é: você está pronto ou pronta para se encarar no espelho de outra pessoa? Outra pergunta que eu recebo com frequência é a seguinte: por que eu só me relaciono com pessoas agressivas? Será que eu tenho dedinho podre? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Mas eu tenho que informar para as pessoas que acham que tem o dedinho podre que não é o dedinho delas que está podre, né? Porque não é com o dedo que a gente escolhe com a nossa energia, com o nosso inconsciente. A pessoa que a gente está se relacionando, ela é sempre o objeto do nosso amor. Ou seja, eu sou o agente do meu sentimento, da qual eu dou o nome de amor. E esse amor ele vai ser direcionado para uma outra pessoa que a gente pode considerar ela como um objeto. É para aquela pessoa que a minha ação de amar vai ser direcionada. E o que é essa ação de amar? Essa ação de amar, ela implica que nós vamos sempre projetar na outra pessoa as coisas que a gente precisa resolver dentro da gente. E muitas vezes, sempre na verdade, a gente encontra alguém que tenha afinidade com as crenças que a gente leva dentro da gente. Muitas vezes a pessoa ela se relaciona com alguém que é agressivo ou tem um relacionamento abusivo, mesmo que não seja agressão física, mas agressão moral, agressão verbal, pessoas que inferiorizam elas, tal, né? Aqueles típicos relacionamentos narcisistas, né? Em que um abusa emocionalmente de outras pessoas. Por quê? Existe uma relação de afinidade. As afinidades elas se juntam. Não que num relacionamento existam duas pessoas narcisistas ou duas pessoas agressivas, mas existe uma relação de complementariedade entre as duas partes. Porque se existe alguém que agride, é porque existe alguém internamente que acredita que merece ser agredido. Muitas vezes as pessoas buscam de maneira inconsciente, a gente sente, o nosso campo espiritual, a nossa energia, ela busca alguém que tem uma correspondência com esse mundo interno. Veja, é muito comum a gente ouvir histórias de mulheres que são agredidas por homens, não é? Isso tem muito a ver por uma questão histórica, por conta de um machismo estrutural, várias questões religiosas, programações que a gente aprendeu, mas que independente de ter uma figura masculina que acha que tem o direito de agredir a figura feminina, sua companheira, existe uma programação dentro também da figura feminina que acha que é normal um homem agredir ela. Então, o que está dentro da gente precisa ser resolvido. E a gente vai buscar do lado de fora alguém que vai mostrar o que está lá dentro como um registro que precisa ser trabalhado. Então, se cada vez que a gente encontra um relacionamento, começa um relacionamento novo, depois de um tempo você percebe que a pessoa começa a apresentar as mesmas características de agressores, a pergunta que você tem que fazer é: por que eu acho que eu devo ser agredida? Ou por que eu aceito me relacionar com pessoas que podem me agredir? Então, existe um registro dentro de você, que a partir do momento que você percebe
que existe essa crença aí no seu inconsciente, você não aceitar mais ela, você buscar a origem dela, trabalhar, ressignificar essas coisas, do lado de fora ninguém mais vai te agredir. Né? A gente vê que algumas mulheres, dentro desse processo de agressão, elas percebem que elas estão no relacionamento abusivo, elas buscam entender por que elas estão nesse relacionamento e elas terminam essa história, né? Ou se posiciona de uma maneira diferente, acabando com essa dinâmica de agressão. Se dá para continuar com uma pessoa que tem esse comportamento agressivo, porque se ele está disposto a mudar, ou se ela está disposta a mudar, ótimo, segue. Se não, acabou. E a gente vai acabar buscando, por essa questão de afinidade, uma outra pessoa que não corresponde com essa crença interna nossa. Mas o que está acontecendo do lado de fora, existe uma correspondência com o lado de dentro. E a única coisa que a gente pode verdadeiramente mudar é o nosso lado de dentro. A próxima pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior, e é a seguinte. Parece que eu sempre repito as mesmas histórias com diferentes pessoas. Por que isso acontece? Bom, a gente já falou que existe uma atração por similaridade das nossas frequências internas. Né? Então, se a gente tem uma estrutura interna que a gente não conseguiu enxergar, a gente sempre vai atrair outra pessoa que mostre do lado de fora o que é que a gente precisa trabalhar do lado de dentro. A outra pessoa é sempre um espelho do nosso mundo interno. E enquanto a gente não trabalhar essas programações internas, a gente só vai encontrar do lado de fora pessoas que vão trazer essa informação. Então, por exemplo, se você sempre se relaciona com alguém que não demonstra o seu valor ou que você se sente inferiorizada, inferiorizado, você sempre vai encontrar do lado de fora alguém que reforça que você não tem valor. Mas por que isso? Porque lá dentro você acredita que você não tem valor. Porque o dia que você perceber que o lado de fora ou o relacionamento está mostrando o que você carrega dentro de você, você nunca mais vai se relacionar com alguém que não valoriza quem você é. Então quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa se apaixona à primeira vista, né? É muito comum, às vezes a gente não conhece uma pessoa, olha aquela pessoa, fica apaixonado no primeiro encontro, começa a se relacionar e aí depois que o tempo vai passando você vê que aquela pessoa era exatamente igual aos relacionamentos que você teve anteriormente. Por que isso acontece? Como é que a gente escolhe inconscientemente? Inconscientemente. Espiritualmente, pode ser por uma questão energética, pode ser por uma questão de feromônio, que talvez tenha alguma informação genética ou animal que a gente reconheça através do cheiro, pode ser, mas a gente sempre vai buscar, mesmo que inconscientemente, energeticamente, alguém que tenha a ver com aquilo que a gente precisa trabalhar. Então presta muita atenção, porque o outro vai ser sempre o termômetro de como anda o seu mundo interno. Com quem você está se relacionando vai sempre mostrar o que é que você tem que aprender e a trabalhar e a superar dentro de você mesmo. Outra pergunta muito frequente sobre relacionamentos é essa daqui. Por que eu sinto que os meus relacionamentos nunca dão certo? Muito comum, né? As pessoas sempre vivem uma história e quando termina, ela vem com essa pergunta: por que o meu relacionamento nunca dá certo? E aí a gente tem que se perguntar, o que é dar certo? Qual que é a ideia que a gente tem de que é um relacionamento que deu certo? Aquele relacionamento em que as pessoas casavam por acordos de família, ainda na infância, na adolescência, que elas tinham que se obrigar a conviver juntas pelo resto da vida e não podiam se separar? Aquele relacionamento em que a pessoa vai viver a vida inteira com uma ideia de um comercial de margarina. É esse relacionamento que você quer? Porque os relacionamentos, eles estão aí pra gente se aprimorar, pra gente crescer, pra gente se conhecer. Então, a cada relacionamento que a gente tem, a gente ganha algo, a gente aprende algo, e a gente aprende mais sobre nós mesmos e também como se relacionar com outras pessoas. Veja o seu primeiro relacionamento. Se você já teve mais de um relacionamento, olha lá atrás, seu primeiro relacionamento. Quando você estava com aquela pessoa, seu nível de maturidade emocional, sua inteligência emocional era uma.
Seu desenvolvimento humano também era uma. E aquela pessoa te satisfazia. E ela te ajudou a perceber um monte de coisas. Inclusive coisas que não eram boas e coisas que você não queria para você. Seus outros relacionamentos, às vezes, foram melhores. Você aprendeu outras coisas. Agora, observa o relacionamento que você está agora, ou o último relacionamento que você teve, e compara com o primeiro relacionamento. Eu tenho certeza que foi muito melhor do que a sua primeira experiência amorosa. Porque a gente sempre está aprendendo. Como lidar com as nossas emoções, como lidar com nós mesmos, como se relacionar com outra pessoa de uma maneira positiva, saudável, para que a gente possa crescer. Então chega um determinado momento que não tem mais o que crescer com aquela pessoa e não tem por que a gente permanecer ligado com aquela pessoa. Cada pessoa, na nossa programação existencial, ela tem algo para oferecer para a gente. E quando a gente cumpre essa função, não tem por que permanecer, entende? Pode ser que duas pessoas se encontrem e desenvolvam uma história muito bonita juntas e vão aprendendo juntas. Mas, veja, se uma pessoa está mais disposta a perceber, a se olhar, ver as suas questões internas e a outra pessoa não está, a hora que você aprendeu o que você tinha que aprender, você já não está mais num grau de compatibilidade com aquela outra pessoa. Não tem como mais vocês trocarem, porque aquela outra pessoa não quis subir como você. Então, por mais dolorido que seja, às vezes a gente precisa romper para que você encontre uma outra pessoa que vai te levar para um lugar melhor, para você se conhecer cada vez mais e para você aprimorar cada vez mais o seu processo de amor próprio e de dividir amor com outra pessoa. Então a gente tem que se perguntar o quanto a gente cresceu a cada relacionamento que a gente teve, o quanto a gente aprendeu e acreditar que existe uma programação existencial. Ou seja, a gente faz uma programação antes de descer aqui para essa encarnação. E a gente tem que cumprir com ela, com os nossos aprendizados. Se você não aprender com uma pessoa, você vai atrasar seu desenvolvimento espiritual porque alguém não quer crescer com você? Ou você vai ficar apegado ao passado, a uma única lição? Como quando você termina a escola, você tem que sair da escola para você entrar na faculdade. Você tem que dar continuidade na nossa vida. Você não pode ficar preso num lugar que não tem mais nada para te oferecer. Só por conta do medo. Se você observar, você já teve medo de terminar um relacionamento que não estava mais saudável, mas depois você começou outro. E foi legal. E é legal. E às vezes a gente está muito preso ou ligado a uma ideia de ficar com alguém, mesmo que não esteja bom, quando às vezes tem algo que está preparado aí esperando a gente muito melhor. Você pode constituir uma família legal, você pode ter experiências novas, conhecer outro universo, o universo de outra pessoa, crescer muito mais. Então, a gente tem que ver o que é que a gente aprendeu e agradecer pelas coisas que a gente aprendeu. E aí a gente percebe que o relacionamento deu certo sim, deu certo durante o tempo que tinha que dar. E foi o melhor relacionamento. Não foi um fracasso. A gente não fracassa. O fracasso é a gente não conseguir se relacionar nunca com ninguém. Isso é um fracasso. A gente conseguir experimentar, crescer e aprender com relacionamentos, ainda que ele dure um tempo, é um sucesso. Foi um relacionamento muito bem sucedido e durou o tempo que tinha que durar. Outra pergunta muito frequente durante os atendimentos terapêuticos é a seguinte: eu faço tudo pela outra pessoa e por fim acabo sempre sozinha. Bom, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Toda vez que a gente faz tudo pela outra pessoa, que a gente se sacrifica por outra pessoa, a gente está assumindo um lugar que não é de companheiro, de companheira, de parceiro amoroso. A gente está assumindo um papel de mãe ou de pai. Bert Hellinger, que foi o codificador da constelação familiar, da psicologia sistêmica, ele traz pra gente algumas leis do amor, que são as ordens do amor. E entre essas ordens do amor, existe uma que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Precisa existir um equilíbrio, uma proporção nessa troca entre as pessoas. Ninguém pode ter um relacionamento amoroso, libidinoso com outra pessoa, como um casal, e dar mais do que está recebendo, ou dar menos do que está recebendo. Porque a única relação em que a gente consegue sustentar, em que eu vou receber mais do que eu sou capaz de dar, é a relação que eu tenho com os meus pais. É o amor de pais para filho.
é o amor da sua mãe por você. Então, uma mãe, ela dá mais para o filho, e o filho nunca vai poder retribuir o amor que uma mãe dá. Primeiro porque a mãe deu a vida, então o filho sempre vai ter essa dívida, vamos dizer assim, com a mãe, ele nunca vai poder retribuir. Dentro de um relacionamento de casal, se você dá muito mais do que você recebe, se você faz tudo pelo outro, você pode estar achando que a pessoa vai ficar muito grata e vai ver que você é uma pessoa muito importante e que ela precisa de você e olha como você agrada a ela. Mas no fundo, o que essa pessoa está sentindo é que ela nunca vai ser capaz de retribuir da mesma maneira. E ninguém aguenta ficar dentro de um relacionamento quando você se sente em dívida com alguém. Então, se a pessoa não tem condições de oferecer a mesma quantidade de amor, de atenção, de carinho, de presentes, inclusive materiais, que você está dando ou se esforçando, se empenhando por ela, ela não vai aguentar ficar do seu lado. Porque ninguém quer casar com o pai e com a mãe. De vez em quando, no começo da relação, é legal, é muito importante a gente se esforçar, é agradável, é confortável, porque muitas pessoas também estão em busca de um pai e de uma mãe inconscientemente. Mas a longo prazo, isso não se sustenta, porque ninguém tem desejo de manter uma relação com uma vida afetiva sexual, saudável, com uma figura que representa o próprio pai, ou que representa a própria mãe. Né? E o que você tem que se perguntar é por que você faz tanto isso? Por que você se dedica tanto ao outro? Será que você quer que o outro reconheça o valor que você tem? Porque talvez você não reconhece o seu valor. Por que você tem que fazer muito para alguém amar você? Por que você tem que se doar completamente para que alguém ame você? Talvez seja porque você não se sente uma pessoa amável. Você acha que você não merece ser amada. Então você tem que se esforçar muito para que alguém ame você. Ou então, talvez porque você queira se colocar numa situação de superioridade diante daquela pessoa. Porque tem muita gente que gosta de estar na situação de superior. Eu posso te bancar, eu posso fazer isso por você, para que eu sempre lembre você que você está em débito comigo. E aí você faz as minhas vontades. Então a gente tem que estar muito atento. Mas uma coisa é certa, ninguém aguenta se relacionar com alguém que assume o papel de pai ou de mãe. Então, se você está cumprindo essa função na vida de alguém, pare imediatamente. E se você se percebe tendo feito isso nos seus relacionamentos anteriores, não faça no próximo, que talvez dê certo. Agora eu vou trazer uma pergunta muito interessante, que tem a ver com amor, mas tem a ver com espiritualidade também. Embora esse campo do amor tenha tudo a ver com a espiritualidade. A gente não consegue mensurar exatamente qual o limite das nossas questões inconscientes, no nosso campo emocional, e qual é o limite da nossa vida espiritual. Então, uma pergunta muito interessante que é a seguinte: vivo em um relacionamento muito difícil, mas eu não consigo terminar. Será que é kármico? É muito interessante essa pergunta, né? Porque a gente tem uma ideia de karma, que é algo que eu estou pagando, né? E aí a gente vê que é totalmente diferente do amor, né? Porque a ideia, o conceito que a gente tem de karma, que muitas vezes é bem errado, é que a gente está pagando, tendo uma punição, né? Ou tendo que rever alguma coisa. E a ideia de amor é uma ideia totalmente contrária a essa ideia de punição. Como é que eu posso estar me relacionando com alguém e ser um relacionamento kármico? Eu estou pagando alguma coisa de outra vida, por isso que eu estou com essa pessoa? Isso aí é uma justificativa muito estranha, né? E ainda que existam questões kármicas entre as pessoas, que elas têm que se afinizar, que elas têm que encontrar um equilíbrio bacana entre elas, de histórias que talvez elas tenham vivido, o karma não é eterno. Então, a partir do momento que a gente entende o que a gente teve que aprender com essa pessoa, ou por que a gente se juntou com essa pessoa, ou qual o propósito dessa união, a gente pode escolher se a gente quer ficar ou não dentro desse relacionamento. Karmas não são necessariamente questões punitivas. Karma significa consequência. Então, se eu saio na rua e eu viro para a direita, eu vou dar num lugar, numa rua. Se eu viro para a esquerda, eu vou sair em outra rua. Então, karma são consequências de escolhas que a gente faz. Não necessariamente que a gente está pagando nada. E por que você não pode fazer uma nova escolha? O que te prende a essa pessoa? Talvez você esteja usando esse termo do karma para esconder as verdadeiras
coisas que impedem você de sair desse relacionamento. Que podem ser, por exemplo, os seus medos. Você já perguntou quais são os seus medos? Qual que é o seu medo de sair de uma relação que é ruim? Você tem medo do quê? Você já se perguntou? Ou por que é que você permanece nesse relacionamento? Não vem com essa história de, é uma questão kármica, eu tenho que assumir esse karma. Não, não tem que assumir esse karma. Você tem que entender por que você está com essa pessoa. Isso talvez seja o seu karma, para você entender por que você se coloca numa situação como essa, que tá difícil, que tá ruim, que não tá te oferecendo nada de bom. Mentira! Se você tá aí, tá oferecendo alguma coisa de bom. E aí eu te pergunto o seguinte, o que é que você está ganhando nesse relacionamento? Você já se perguntou? Você vai falar, não tô ganhando nada. Tá sim. Ninguém fica numa situação que não está ganhando nada. Seja segurança, seja por estar na zona de conforto. Quais são os seus medos? Pode ser que você esteja ganhando a certeza de que você vai ter um relacionamento e tenha medo de não encontrar uma outra pessoa. Ou você está tendo uma segurança financeira junto com essa pessoa, você tem filhos para criar e sozinho ou sozinha é mais difícil. Então, assim, existe algo que a gente está ganhando. Então, se existe um ganho secundário, então por que é que eu me mantenho dentro desse relacionamento? Ou será que você acha que você merece viver uma vida difícil, ser uma pessoa maltratada? Será que você carrega culpas de coisas que você fez, que você acha que são erradas e por isso você está se punindo, se mantendo num relacionamento que não tem nada a ver, que não precisaria estar sofrendo à toa? Então a pergunta que a gente tem que fazer é: por que é que eu estou vivendo essa situação? O que você perde por terminar? Então faça essas perguntas para você que com certeza, se você tiver assim, honestidade com você mesmo, sem julgamento, sem tentar fantasiar ou querer ser uma pessoa boa, eu sou uma pessoa muito boa, tenho dó da outra pessoa. Não entra nessa não. Olha para você, que alguma coisa você está ganhando ou você está com medo de perder alguma coisa, né? Com medo do desconhecido, com medo do que pode ser depois, seja lá o que for. Mas uma coisa é certa. Karma é consequência e existem consequências da gente se manter preso a um relacionamento que não é bom. Quais são as possíveis consequências? Pode ser que você esteja privando outra pessoa de ser feliz, porque você nem goste mais dela, nem quer mais estar ali, mas o teu medo de ficar sozinho impede que aquela outra pessoa seja feliz, que aquela outra pessoa constitua uma família, dê seguimento aos sonhos dela. Então isso tem consequências. Então você vai ter que assumir as consequências de querer se manter num relacionamento. A outra coisa que é a somatização, que é trazer para o nosso corpo. Quando você fica em constante situação desconfortável, angustiado, isso vai liberando um monte de hormônios no seu corpo, um monte de neurotransmissores que vão levar você para uma situação muito ruim, a desenvolver doenças físicas, somatizar mesmo essa sua insatisfação, essa sua raiva, essa sua angústia para o seu próprio corpo. Então você está criando doenças para o seu corpo. Então presta bastante atenção no que você está fazendo agora e se pergunta quais são as possíveis consequências se eu permanecer dentro desse relacionamento. Ainda que eu não esteja bem, ainda que ele seja difícil, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder a oportunidade de conhecer enquanto é tempo uma pessoa legal? Ou eu estou privando a outra pessoa de ser feliz pelo meu egoísmo de não querer soltar ela? E seja honesto ou honesta com você, porque isso com certeza vai te trazer alguma consequência. Se não uma consequência emocional, uma consequência social, que cedo ou tarde você vai acabar terminando esse relacionamento, talvez não dê mais tempo para você realizar os seus sonhos ou construir uma família, caso seja esse o seu plano, né? Ou questões físicas, fisiológicas, da tua saúde física mesmo, que certamente vai manifestar aí alguma doença que depois você vai ter que lidar e olhar para a origem dela. Então, é melhor você já repensar agora, né? Então, pessoal, é muito importante que a gente leve em consideração que a outra pessoa sempre vai ser um espelho do nosso mundo interno, do que a gente aprendeu, da referência de família que a gente teve, da relação com os nossos pais, do que a gente pensa de nós mesmos. E o outro vai ser sempre essa pessoa que eu vou projetar as minhas emoções,
os meus sentimentos, as minhas referências e os registros que estão inconscientes. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, você tem que melhorar a sua capacidade de se conhecer, mergulhar em processos de autoconhecimento, práticas que vão conduzir você a observar, enxergar essas estruturas que você não consegue ver, mas que estão conduzindo e regendo a sua vida. Então, eu convido você a mergulhar nas práticas que tem aqui. Temos muitas meditações aqui, em breve teremos alguns cursos também sendo oferecidos. Temos no site Povo Colorido o mapa numerológico, que mostra o campo dos desafios, que são as coisas que estão ali, as energias que estão operando no nosso inconsciente coletivo, e é uma possibilidade muito legal de você fazer reflexões com o auxílio de uma ferramenta muito interessante, milenar, escrita num processo aí muito bacana de conexão, de canalização aí com os mentores espirituais. Eu acho que isso só pode fortalecer também a nossa capacidade de se conhecer e de se permitir amar e ser amado de maneira equilibrada. Então entra lá no site povocolorido.com.br, faz seu teste gratuito da lição de vida que a gente preparou lá, um presente para você. E se você sentir gostar da maneira como a gente está tratando esse processo de autoconhecimento lá pelo Povo Colorido, você pode adquirir lá seu mapa completo, que com certeza vai te ajudar bastante na resolução desses conflitos internos. Bom, peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar e que estejam precisando ouvir algumas dessas questões, né? Todo mundo tem um amigo ali que vive repetindo as mesmas histórias, vive em situações de conflito, e a gente pode ajudar também compartilhando. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, ative o sininho e curta aí que você me ajuda. Pode escrever, faz pergunta aqui, porque isso está me motivando a fazer esses vídeos. Então deixa aqui as suas dúvidas, que assim que possível eu vou responder. Um beijo grande, até a próxima, tchau, tchau.